Oi, meu nome é Lohane. Eu sou Tatiane e você está ouvindo A Mulher que Sabe. E hoje a gente veio aqui falar para vocês sobre a síndrome da Mulher Maravilha. Da mãe, pai perfeitos, da pessoa perfeita que se cobra extremamente, principalmente depois da chegada de um filho, né? A culpa, a autocobrança de não ser boa o suficiente, de não dar conta de tudo, né? De querer a perfeição, num lugar que não existe perfeição. E buscar um lugar na sociedade de mostrar o seu valor através daquilo que desempenha, né? Porque a gente tem isso, de que a gente só tem valor quando a gente é produtivo. E não necessariamente é isso, né? O nosso valor tá na nossa essência e não na produtividade que a gente exerce. E de uma aprovação externa também, né? Uma busca de reconhecimento. Eu vejo muito que quando a pessoa se torna pai, mãe, enfim, ela busca, além dessa perfeição, dessa autocobrança extrema, ela busca o reconhecimento externo de estar fazendo a coisa certa, né? Como se paternar e maternar tivesse um manual de instrução e tu fosse obrigado a ser a pessoa perfeita para ser. Seguir um passo a passo, seguir uma receita, que essa receita vai dar certo e vai terminar com um bolo pronto. Exatamente. Uma das coisas que eu mais tenho escutado nos meus últimos atendimentos, eu atendo muito mais mulheres, né, que se tornaram mãe, elas sentem a necessidade de dar conta de tudo sozinha e não estão conseguindo, e o quanto elas se sentem frustradas por não dar conta de tudo sozinha. E aí isso vai repercutindo tanto na saúde física quanto na saúde emocional. A gente busca a perfeição dentro de um lugar que não existe perfeição, que é ser humano. E aí na nossa vivência a gente se depara com essa imperfeição e precisa encarar isso e aceitar ou aprender a lidar com essa situação, né, de sermos imperfeitos e de cometermos erros, e que às vezes não são necessariamente erros, mas a pessoa possível de ser naquele momento, né? E de saber também pedir ajuda, porque como tu disse antes, que não tava gravando, a pessoa que acabou de se tornar pai e mãe, ela também precisa ser cuidada, né? Então, quem acabou de ter um filho tá num lugar tão vulnerável que precisa desse acolhimento e desse cuidado. Porque para essa pessoa cuidar, ela precisa estar muito bem abastecida, muito bem nutrida, né? O potinho de emoções e da life dela precisa estar cheio para ela conseguir nutrir e suprir outro ser humano, né? E gerar e criar outro ser humano é uma responsabilidade muito grande. E as pessoas, no geral, elas se cobram por dar conta de tudo. Elas acham que precisam ser perfeitas e que elas não podem errar por cobrança externa, por cobrança social. Pra gente poder acolher um outro ser humano, a gente precisa ser acolhido, porque é como se fosse um aprendizado, né? Tipo, eu sinto o acolhimento e daí eu consigo acolher o outro. É como se as coisas fossem, por exemplo, a gente vê isso nos nossos filhos, né? Quanto mais a criança ela é acolhida, ela é cuidada, ela vai repetir isso com um boneco, com um bichinho de estimação, e às vezes até com o irmão mais novo. E a criança que talvez não tenha tanto esse acolhimento e essa empatia, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de desenvolver também essa empatia e esse acolhimento. A criança, ela cresce por exemplo. Ela vê o exemplo que é as pessoas que estão criando ela ali. Então, se ela vê uma pessoa principal cuidadora ali que não se cuida, que não se permite ter um momento de autocuidado, que tá sempre cansada, tá sempre esgotada, tá sempre tentando dar conta de tudo e não consegue, porque não consegue mesmo, essa é a realidade. A pessoa vai ficar frustrada. Exatamente, e essa criança, esse novo ser, ele vai ver aquilo, ele vai automaticamente sentir que aquilo é a natureza. E não é. E vai ficar nessa super cobrança de si, também ter essa frustração e não entender a naturalidade do autocuidado, porque
é essa sociedade que diz pra gente que a gente precisa dar conta de tudo e que não só precisa dar conta de tudo, mas a nossa valorização, ela é equivalente ao nosso desempenho social. E negligenciar esse lugar de cuidado, parece que essa pessoa vai entender isso também. Coitada, assim, a minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, ela trabalhou muito a vida inteira, mas ela sempre teve nesse lugar de também precisar ser muito produtiva. E até hoje, assim, né? Meu Deus, ela precisa ser 1001 em uma pessoa. E para eu fazer esse exercício de poder também descansar, de poder também ter os momentos de lazer, de não me sentir culpada em ter uma folga, em não ser produtiva, em não... Eu li um texto esses dias sobre criação de adolescente, que é o que eu tô tentando estudar agora, que não permitir que seu adolescente viva o lazer antes da tarefa vai ensinar a ele esse padrão de produtividade excessiva e pensar que eu só posso ter lazer depois de ser produtivo. E isso cria aquela coisa de eu preciso fazer sempre para suprir a necessidade do outro e não a minha necessidade. É uma crença bem social essa de que se tu estiver descansando, se tu tiver um momento de lazer, tu é visto como uma pessoa vadia, uma pessoa que não agrega em nada. Que descansar e ter os momentos de lazer, ter os momentos de autocuidado é diferente daquilo que a gente estava conversando ali na sala, que é a procrastinação. São coisas diferentes. E também é uma linha muito tênue em identificar isso, né? Estou no meu momento de lazer, estou cuidando da minha saúde mental e do meu autocuidado, ou estou procrastinando o que eu deveria estar fazendo agora. E é tênue por quê? Exatamente porque a gente não foi educado a ter momentos de autocuidado. As últimas gerações, a gente tá mudando isso agora, né? Com os nossos filhos. Mas a geração dos nossos pais e avós, eles não podiam descansar. Porque foi uma geração criada na base do medo, na base da insegurança, na base do passar fome, do ter que trabalhar muito, né? Outra crença muito social, eu preciso me esforçar muito, eu preciso dar o meu sangue para ser reconhecido, para ter comida, para ter dinheiro, né? A crença da escassez mesmo, assim, de ter que fazer muito, de ter que dar conta de tudo para ser reconhecido, para ser... E para ter o mínimo, muitas vezes, né? E, na verdade, a gente pode fazer ter o muito. Mínimo. Fazer o necessário. Fazer o necessário para ter o muito que é o suficiente, muitas vezes, né? Porque a vida, ela é feita muito mais de viver, de momentos, do que necessariamente de ter. Assim como nós somos o que a gente faz, do que a gente é, do que a produtividade que a gente tem que apresentar, né, pra sociedade. E o dar conta de tudo entra muito nisso, assim. Essa pessoa que tenta dar conta de tudo e não consegue, ela vai se martirizar, vai se autocobrar, vai se julgar, vai se colocar lá no chão, lá no lixo, porque ela ainda tá nesse padrão de que se ela não fizesse tudo, se ela não mostrar para as pessoas que ela dá conta de tudo, ela vai ser vista como uma pessoa inferior, ou uma pessoa julgada realmente, né? Uma pessoa que não é boa o suficiente. E essa loucura no pós-parto, ela é muito maior, porque, assim, o que eu tenho visto, assim, e não sei se vocês vão se identificar com isso, é que ao passo em que eu me cobro excessivamente para dar conta de tudo, para eu poder ser a mãe perfeita, aquela que acolhe, que cuida, que amamenta e que faz, né, o protocolo padrão da melhor criação do filho, e dar conta da casa, e dar conta de mim, e dar conta de tudo. E dos outros filhos, às vezes, também. E aí eu passo, e eu esqueço que eu tô passando por aquela fase de transição, de antes eu estava preenchida por um ser dentro de mim, né, me sentindo plena, e de repente... Esse ser, ele sai de dentro de mim, vem pro mundo, e ela ainda tá passando pela transição, que a gente fala muitas vezes da síndrome do ninho vazio, né, que não tem mais aquele bebê preenchendo a barriga. E ontem eu até estive com uma puérpera e ela chorou muito, falando assim da raiva que ela tava sentindo nesse período, de não conseguir dar conta de tudo, como que eu não estou conseguindo dar conta de tudo se há tantos anos atrás eu conseguia dar conta de tudo e ser mãe.
E a frustração dela porque a filha dela simplesmente exigiu que ela ficasse a tarde inteira amamentando. Mas assim, não foi nenhuma exigência da filha, foi muito mais dela precisar dar conta dessa criança e dar conta do resto, porque ela não aceitou que nenhum outro cuidador tentasse acalmar a criança. E aí, o quanto a gente pode se acolher e ser permissivo com a gente e entender que não é só a mãe que precisa dar conta de acalmar a criança, porque a criação de novos seres, de novas crianças, é responsabilidade da sociedade. A gente que esqueceu disso. Da tribo. E esse lugar dessa puérpera em específico é algo muito, muito delicado, assim, muito profundo, né? Porque é um padrão construído há muitos e muitos anos, né? Como ela mesma disse, de anos que ela dá conta de tudo e do dia pra noite ela não consegue mais, mas ainda assim ela quer continuar nesse padrão, né? E passar por um parto e gerar... E criar um novo ser é tu realmente morrer e renascer como uma nova pessoa. E essa nova pessoa é uma construção de uma nova personalidade, construção social dessa pessoa e o como isso tem que ser olhado muito antes, né? Muito antes de gestar, muito antes de parir. Por isso que eu sempre falo, tenha um terapeuta, tenha um psicólogo para se autoconhecer, para se preparar, porque gestar uma criança, pôr uma criança no mundo não é simples, não é simples. Não é só cuidar. E a gente aprendeu uma coisa muito bizarra na sociedade, que a gente faz faculdade para ser o que a gente é, que quando a gente vai usar um novo aparelho eletrônico, a gente vai lá e lê o manual de instrução, mas nós não fomos ensinados a estudar para ser pais. E não só esse estudo físico, é um estudo emocional, a gente também não teve uma educação emocional, ninguém aqui... a gente está fazendo isso agora, né, de ter uma educação emocional e é exatamente isso, é se autoconhecer, é saber o que tu tá sentindo, é saber nomear os sentimentos que tu tem e se permitir sentir isso, né, e se permitir a linha tênue entre procrastinar e descanso também. E se entender isso tudo é através do autoconhecimento, né? A gente nunca vai ser a pessoa perfeita, a gente nunca vai dar conta de tudo. E o primeiro passo para isso mudar é aceitar. E aprender a pedir ajuda, aprender a comunicar, aprender a sentir os seus sentimentos e falar, né? E se expressar. E não deixar o potinho da emoção transbordar para te conseguir comunicar e pôr para fora através de berro, através de brigas, porque esse não é o caminho, né? O caminho de uma nova geração, de um novo planeta, é através do amor, é através do autoconhecimento. É isso. É um assunto bem profundo, né, que a gente trouxe hoje. E um assunto que toca bastante dentro da gente. Então a gente espera que vocês curtam. Envia para as pessoas que estão passando por esse momento, que já passaram, que vão passar novamente. Segue a gente lá no Instagram, @amulherquesabe. E até a próxima. Um beijo.